Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. A explicação da parábola do trigo e do joio. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 29. O Evangelho deste domingo, 16º do tempo comum, nos mostra diversas parábolas contadas por Jesus, sentado num barco e a multidão em pé na praia. O joio e o trigo são plantas muito parecidas, principalmente quando jovens, sendo bastante difícil diferenciar uma da outra. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. O trigo é rico em amido
e constitui o cereal mais usado na alimentação do homem. O joio não serve para a dieta do ser humano. O inimigo que espalhou o joio junto do trigo é um oportunista que não se importa com a alimentação das pessoas. Pelo contrário, quer que passem fome oferecendo algo ruim disfarçado de bom. Uma realidade reles e rasteira, onde somos convidados a descobrir e compreender os sinais do reino de Deus para potencializá-lo. E por outro lado, não favorecer nada que ajude a contentar-nos na mediocridade. O semeador é paciente e perspicaz. Consegue discernir os movimentos do inimigo e suas ações e espera até o último momento para que não haja risco de mau julgamento, jogando fora algo que pode ser bom. Viver no meio de uma mistura de bem e de mal não deve impedir o progresso em nossa vida espiritual. O contrário seria converter nosso trigo em intriga. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? É impossível crescer de outro modo, nem podemos procurar o reino em nenhum outro lugar, senão nesta sociedade em que vivemos. Deixar crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. No dia do juízo, no fim do mundo, Cristo virá na sua glória para contemplar o triunfo definido do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos no decurso da história. Então o joio vai arder e o trigo vai para o reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.